e perdoa os nossos pecados e automaticamente nos abençoa. Nós vimos ali, muito além lá atrás, quando Josué estava passando ali pela terra de Israel, e aquele momento ele quis fazer prova com Deus. Então ele começou a orar 3 vezes também. Daniel orou 3 vezes, mas as orações dele estavam sendo impedidas por causa do rei da Pérsia. Por quem é o rei da Pérsia hoje? É o próprio diabo, que quer impedir as nossas orações para que não venha chegar a Deus, que quer nos colocar numa condição de pecado para que não possamos ser abençoados por Deus. Mas quando nós insistimos, quando Daniel insistiu, nós vimos que toda aquela legião de demônios que estavam nas nuvens, ele foi arrebatado da frente dele. Por quê? Deus, já vendo que havia esse impedimento por parte daqueles demônios, Deus teve que enviar o anjo Miguel, arcanjo Miguel, para combater com o diabo. E ali, naquele combate, Deus derrubou por terra o diabo, e as orações de Daniel começaram a serem ouvidas. Porque naquele momento Deus via o coração de Daniel. Deus só estava permitindo aquilo porque Deus queria que Daniel orasse muito mais e mais. Assim é na nossa vida. Às vezes nós oramos, intercedemos, mas às vezes Deus quer algo mais de nós. Ele não quer só as nossas orações, Ele quer o nosso sacrifício de jejum, Ele quer o nosso sacrifício de fidelidade para com Ele, as nossas renúncias do pecado, de tudo aquilo que se torna impedimento para nós, para que as nossas orações também não venham ser impedidas, como foi a de Daniel. Porque Daniel era um homem íntegro, mas só que no momento em que ele estava precisando daquela bênção de Deus em prol daquele povo, Deus permitiu que os demônios, que a legião, ou seja, o rei da Pérsia, que é Satanás, que tentou de todas as formas para que as orações de Daniel não fossem ouvidas. Então nós vemos no dia de hoje que muitas vezes nós oramos e não recebemos a bênção, porque está faltando alguma coisa, não tão somente a oração, mas outro sacrifício de amor. Então é necessário que nós venhamos a ter discernimento, a nos despertarmos aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que está servindo de impedimento para os nossos pecados, para a nossa... Às vezes está servindo de impedimento para que as nossas orações, que as nossas intercessões não sejam ouvidas. Então nós vimos que Daniel muitas e muitas vezes orava 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite, mas as orações dele estavam bloqueadas, porque justamente por causa disso, o príncipe da Pérsia, que é Satanás, ele estava sabendo que Daniel iria receber uma grande bênção através daquelas orações, que aquele povo que Daniel estava ali intercedendo, porque Daniel era um profeta. Então nós vimos que ele tinha que interceder para aquele povo. Então nós vimos lá atrás também, em Josué capítulo 10, versículo 12 ao 14, onde Josué, querendo fazer prova com Deus, orou naquele momento para que o sol parasse. Orou naquele momento para que a lua, o sol escurecesse, para que o sol parasse, que a lua escurecesse. E naquele momento, Deus ouviu a oração de Josué. Por quê? Porque ele era um homem de oração também, um profeta, como hoje nós vimos, da mesma forma que Daniel também era um profeta. Nós vemos que quando existe um líder diante de um povo, existe um líder que tem que interceder, um intercessor pelaquela nação, por uma casa, por uma família, é necessário que verdadeiramente esse líder esteja em compatibilidade com Deus, em comunhão com Deus, em todos os aspectos, esteja santificado, esteja sacrificando o seu ser, seu
seu ego, para que as orações dele venham chegar diante do trono de Deus. Ou seja, o sacerdote, como nós vimos, Eli intercedia por aquela nação, Eli intercedia por aquela província. Nós vimos que até que Ana chegou lá, Eli se precipitou, ele falou, achou que Ana estava embriagada, mas ele não entendeu, porque faltou mais oração para Eli, discernir o sofrimento daquela mulher de Deus. Então nós vimos no dia de hoje, é necessário nós buscarmos a Deus verdadeiramente, entregarmos de corpo e alma nossa vida, para que nós possamos sermos canal de bênção para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão lá longe, para que as nossas orações possam chegar até Deus com a nossa vida, né, irmãos? Então nós vimos que Daniel, ele pagou o preço, do sacrifício, da renúncia do seu eu, da renúncia do seu ego, de tudo aquilo que ele tinha. Ele se dispôs para que pudesse as orações de Deus, as intercessões de Daniel alcançasse aquela nação, né? Então nós vimos, e lá muito também, Josué que fez prova com Deus, e Deus parou o sol e fez com que a lua escurecesse. Ele fez o teste com Deus. Então assim somos nós, como nós temos nosso propósito, intercedemos por alguém, seja enfermo, Deus abençoe, esteja enfermo, esteja numa situação afastada dos caminhos de Deus, esteja embaixo de uma maldição, nós temos também que pagar o preço da renúncia, o preço da subordinação de tudo aquilo que venha a ser pecado, que venha a ser vaidade na nossa vida, e verdadeiramente nos entregamos a Deus, para que as nossas orações também possam, ou as nossas intercessões, venham libertar essas vidas, né? Venham salvar essas vidas, venham também abençoar uma nação, abençoar um lar, abençoar uma família, abençoar uma nação. Então é necessário que nós nos colocamos na brecha diante de Deus, para que nós possamos verdadeiramente sermos intercessores, para que as nossas orações, as nossas intercessões venham verdadeiramente surtir efeito diante de Deus, para que possa chegar até Deus as nossas orações, porque não somente devemos orar. Jesus fala orar, mas primeiramente ele fala vigiar e orar. Primeiramente nós temos que vigiar, depois orar. Mas a oração é um canal de bênção que verdadeiramente move o coração de Deus. Também se não tiver vigilância e não tivermos a oração, de nada vai adiantar, né? Nós temos que unir as duas coisas, assim como a fé, né? A fé e a oração, a ação e a fé. Então é necessário, diante das nossas orações, nós também estarmos vigilantes, como diz o Senhor Jesus, como requer o Senhor Jesus. Então nós vimos que Daniel estava pagando um grande preço, porque ele estava orando, e as orações dele não estavam chegando a Deus. Aí muitas vezes nós precisamos pensar, não, o profeta está em pecado, mas não era o profeta que estava em pecado, era o povo que estava corrompido, dando de pecado, pecando de dia em dia, assim como aquele povo que estava nas mãos de Moisés no Egito. O povo pedindo codorniza, Deus dando. Aí chegou uma hora que o povo começou a murmurar, e quando o povo começou a murmurar, até mesmo Moisés se irritou e acabou perdendo a bênção, porque ele tocou na rocha com tanta fúria e acabou não entrando na cidade de Canaã, né? Onde manava leite e mel. Estava preparado para todo o povo de Deus, aquele povo que saiu do Egito. Mas somente Josué e Caleb tiveram esse privilégio, porque eles não murmuraram, perseveraram. Mas Moisés tinha o fardo mais pesado, né? Assim como os pastores, o pastor
Sirinei, como todos os pastores estão aí, o nosso amado irmão Diácono Guilherme está na frente do trabalho, a esposa dele. Nós sabemos que são fardos pesados que comprometem também muitas vezes o nosso espírito, a nossa espiritualidade diante das tribulações, diante das afrontas, diante das perseguições, de tudo isso que envolve a nossa comunhão com Deus, o poder da nossa intercessão por Deus, com Deus, através de alguém que está do nosso lado, através do povo que é a igreja, através do povo que está lá do outro lado, sofrendo nas mãos do diabo. Então, quando Josué, Daniel, viu aquela situação, ele orava manhã, tarde e noite, mas as orações dele não estavam chegando. Então, quando as orações dele passavam, parava diante de uma grande nuvem negra, ou seja, uma nuvem de demônios. Por quê? Porque o pecado não estava nele, o pecado estava no povo que estava corrompido, e eu já mencionei agora há pouco. Então nós devemos também não apenas orarmos, mas vigiarmos diante daquelas pessoas que nós estamos intercedendo, porque muitas vezes nós percebemos uma pessoa também não se esforça, a pessoa continua no pecado, a pessoa continua corrompendo. A gente sabe que é o Espírito Santo que faz a obra. Nós sabemos ali também que Deus teve que enviar o anjo Miguel, para combater com o diabo, porque o diabo já sabia que o profeta orava, mas ele tinha que achar uma brecha, um meio de impedir as orações de Daniel. Então o que ele fez? Ele apenas enviou a legião deles de demônios para impedir, para que as orações de Daniel não chegassem a Deus e aquele povo viesse a bradar, ou seja, Deus bradar na vida daquele povo, né? Eles sairiam daquela situação de exílio, ou seja, de jugo, de prisão, que estavam presos ali pelo rei, porque o rei, usado pelo inimigo, fazia com que eles ficassem ali em cativeiro, mas somente a oração de Daniel poderia, como profeta, poderia tirar desacorrentar aquela nação, aquele povo. Assim nos dias de hoje, nós oramos pelas pessoas, o líder ora, pastor, o líder ora, também o diabo, mas nós temos que ver ao nosso lado aquilo também que está sendo impedimento, porque no momento que nós vemos algo impedindo, tal lugar dentro do recinto, dentro do lugar que nós estamos fazendo sacrifício de louvor, de amor, para que aquela alma seja liberta. Muitas vezes nós acabamos desvacilando e acabamos por descuido as nossas orações, não vendo as nossas orações sendo respondidas por Deus. Então nós vimos aí que Deus não pôde tratar no momento que Daniel clamou, sacrificou, jejuou, fez tudo, mas ele via algo estava impedindo minha oração, mas ele não sabia de onde vinha, até que nem ele discerniu como profeta de como ele podia usar uma estatística ou uma ação, né, para que aquele mal viesse ser rebatido. Ele absorvido ou abatido, né? Ele como profeta, que o profeta tem o dom da revelação, que é o dom da profecia, mas nem ele conseguia discernir, porque ele estava em oração, se entregando ao máximo a Deus, jejuando de manhã, de tarde, de noite, se sacrificando totalmente. Por quê? Mas o pecado estava no povo. E o diabo sabia disso. Então, no momento em que o próprio Deus se compadeceu de Daniel, porque ele estava fazendo tudo certo, tudo correto, e Deus sabia que era o povo que não se convertia, o povo que estava corrompendo. Aí Deus teve que enviar o arcanjo Miguel, com a espada, para lutar com o diabo.
demônio que estava impedindo as orações de Daniel é o mesmo demônio que estava querendo o corpo de Moisés, quando Moisés morreu. Estava combatendo lá. Aí Deus teve que enviar também o anjo Miguel. Então nós vimos que muitas vezes a gente ora, nós vemos campanha, isso aqui, jejuamos, mas nós temos que ver ao nosso redor aquilo que está servindo de empecilho, de amuleto para atrapalhar as nossas intercessões, que as nossas orações venham ser ouvidas por Deus. Então nós vimos que Daniel, ele passou por esse processo. E aí, quando ele passou por esse processo, o povo foi livre do cativo. E aí veio a vitória do povo, a vitória de Deus sobre aquele povo, através da intercessão, da solicitação de Deus para que viesse ao encontro de Daniel. Ou seja, contra o diabo, dissipando aquelas nuvens de demônio, dissipando todas aquelas maldições. Então nós devemos estar atentos também, todos os santos dias, quando orarmos, jejuarmos, também olharmos ao nosso redor aquilo que está servindo, que está sendo empecilho para as nossas vidas, aquilo que verdadeiramente está atrapalhando que as nossas orações não cheguem a Deus. Mas Deus sabe, Deus conhece, mas só que muitas vezes Ele permite, mas pela misericórdia dEle, Ele vem de encontro a nós, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para atentar aos nossos clamores que saem do nosso coração, para ver a nossa fidelidade para com Ele. Aí Ele envia o Espírito Santo, Ele envia o anjo da justiça para dissipar aquelas potestades que estavam se prevalecendo no momento em que nós oramos, intercedemos por alguém, ou por nós mesmos, pela nossa família e por todo o povo, como Daniel intercedia por aquela nação. Já Josué, ele fez uma prova com Deus, ele fez um teste com Deus, porque ele sendo profeta, ele queria ver Deus mover o braço a favor dele. Então, por isso ele fez esse teste com Deus. Mas ele jejuou, orou, ele não apenas pediu: Senhor, para o sol, né? Escurece, tira o brilho da lua. Não, ele estava em pleno propósito com Deus. Dia também que nem Daniel, dia, manhã, dia, tarde e noite, buscando a Deus, como todo profeta, todo ministro, toda pessoa, líder que está na frente do trabalho, tem que estar intercedendo, mas também vigiando, para que aquilo que está ao nosso lado não venha a ser empecilho. Essa é a palavra de Deus que é o coração. Eu que é o coração missionária, Gisele, pastor Sidney, diácono Guilherme, a esposa dele, a missionária e todos os nossos irmãos. Essa é uma palavra que talvez eu nunca preguei, mas Deus está essa palavra, né? Nós temos que ter a vigilância, não só a oração. A oração é muito importante, mas nós temos que ver o que está do nosso lado sendo pedra de tropeço, para que nós não venhamos a não termos vermos a resposta de Deus na nossa vida sendo retardada. Então é necessário nós termos essa vigilância, como Daniel teve, depois que o próprio Deus enviou socorro a Daniel, enviando o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Então nós esperamos que essa palavra sirva de despertamento para mim, para o pastor, missionário, para cada irmão que está aqui, e nós possamos despertarmos a cada dia, tá, irmãos? Essa é a palavra de Deus.